Professor, Sim, essa aula do lado do Senai é da sua casa? aqui do Senai. Ah, Então, beleza. Hoje é dia 18 de janeiro de 2023, né? E nós vamos falar hoje um pouco sobre um conteúdo muito importante, que é as leis de Kirchhoff, que ajudam a resolução de circuitos de corrente contínua, tanto de corrente contínua como de corrente alternada, que vocês vão ver mais adiante. Ah, sim, só um detalhe, pessoal. O Igor avisou vocês do dia 21, né? sim. Então, beleza. Aí, o que que eu peço? Peço que quem quiser tire uma cópia lá da SAP lá, tá? A segunda, e que eu vou resolver ela para vocês lá também, passar alguns conteúdos também mais adiante, o que der, tá bom? E vai começar às 8 e vai até meio-dia, tá bom? Ah, beleza. Beleza, então. Então, vamos lá. Seguinte, uma das coisas que a gente tem que entender é o seguinte: circuitos, né? É uma parte da eletrodinâmica, né? Que é dentro da eletricidade, um dos ramos da eletricidade, que tem por finalidade, né, observar como que uma corrente se comporta dentro de um circuito, certo? Então, muito bem. Analisando principalmente os componentes de tensão e resistência num circuito de corrente contínua. Pois muito bem. Eu tenho duas leis que são muito importantes. Eu tenho a lei das malhas, lei das malhas, e tenho a lei dos nós. A lei dos nós. Muito bem. O que que diz a lei das malhas? Ela diz que o somatório, ou seja, a soma de todas as tensões que entram e que saem no circuito tem que ser igual a zero. Essa também é chamada de lei das tensões de Kirchhoff, tá certo? E a lei dos nós me diz o quê? Que o somatório das correntes que entram e que saem no circuito tem que ser as mesmas, ou seja, se eu somá-las tem que dar igual a zero, tá certo? Dependendo do circuito, pessoal, vocês podem ou utilizar a lei das malhas ou a lei dos nós. Mas também existem circuitos que você tem essa liberdade, tanto de usar ou a lei das malhas ou a lei dos nós. Vantagem da lei das malhas: ela é mais segura quando você faz. Desvantagem da lei das malhas: ela tem mais conta. Ela tem o quê? Ela abrange mais conta para você fazer. Ela é mais trabalhosa. Lei dos nós: ela é menos trabalhosa. Essa é uma vantagem. Mas, como desvantagem, ela é menos segura em relação à lei das malhas quando você aplica ela. Tudo bem? Então, vamos ver isso aqui na prática, beleza? Eu tenho aqui um circuito, certo? Que vocês estão vendo aqui que eu tenho uma fonte de 4 volts. Professor, Pois não. quando o senhor fala menos seguro, é em relação ao resultado final? Isso, aos cálculos, certo? Ah, Depende... bom. Em relação aos cálculos finais, a lei das malhas, ela é sempre o quê? Mais confiável, certo? Certo. Entre aspas, do que a lei dos nós. Porque geralmente a lei dos nós, ela, dependendo de como você trabalha, ela vem mais em frações, certo? E dependendo do exercício que você for fazer, ou então da análise que você for ter, ela geralmente, a lei das malhas, ela é mais confiável, tá ok? Hum. Mas em relação à desvantagem, a lei dos nós, ela é mais fácil. A lei das malhas, ela exige um pouco mais de conta da pessoa, tá ok? Só um instantinho. Pois muito bem. Eu tenho aqui um circuito com 4 volts, 1 ohm, 4 ohms, 3 ohms e 2 ohms. Eu quero calcular a minha tensão V0 aqui, certo? Pergunta a Professor, vocês. Pois não, professor, pois desculpa não. eu interromper, mas é porque eu não posso passar essa dúvida, não. Pode falar. Seguinte,
na lei das malhas, a tensão resultante ela é igual à soma das quedas de tensões, não é isso? Tem que dar Sim, zero, não é? isso, Dá zero. Então, nesse isso, caso aqui, a tensão tem que ser 4, né? Tem que voltar a isso, 4. total. Isso, voltar a 4. Uhum. Agora, na lei dos nós, que é a corrente que entra em um nó, a somatória de corrente que entra no nó é igual a somatória de corrente que sai, não é isso? Isso, justamente. Por isso que fala Mas que aí tem que dar zero, não tem que dar o valor da corrente do coisa, não? não, aí no Zero? caso o que que acontece? É a corrente que entra, né? É o somatório da corrente que entra É, num determinado nó em relação à corrente que sai, certo? certo. Se eu passar aqui, por exemplo, eu quero aqui passar, fazer essa operação aqui, ó. Eu quero que a corrente de entrada, como tá aqui, né, é igual, eu posso fazer o seguinte, posso pegar a corrente que sai e passar para o outro lado e fica o quê? Subtraindo. Isso. E tudo isso dá o quê? Dá zero, certo? É, Então, a corrente que entra no nó menos a corrente que sai tem que ser igual a zero. A mesma coisa a tensão. A tensão que entra num nó, que eu tenho no nó, menos a tensão que sai, ela vai ter que ser igual a zero, beleza? Tranquilo? certo. Não, Beleza? beleza. Beleza. Então, vamos fazer isso aqui na prática. Eu tenho aqui um circuito, né, como vocês estão vendo aqui. E aí pergunto a vocês, vocês querem que faz primeiro pela lei das malhas ou lei dos nós aqui? Para vocês verem como que faz. Pode ser das malhas, né? Das malhas? Então vamos aqui pela lei das malhas primeiro. Então o que que eu tenho? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que tem uma corrente circulando por essa malha, que eu vou chamar de I1, e uma outra corrente circulando aqui nessa malha, que eu vou chamar de I2, certo? Então aqui é a minha malha 1, e aqui eu tenho a minha malha 2. Deixa eu arrumar aqui. E aqui eu tenho a minha malha 2. Pois muito bem. Então, eu vou fazer pela lei das malhas, certo? Então, eu vou apagar aqui e depois eu vou fazer pela lei dos nós. Lei das malhas. A tensão que entra no nó menos a tensão que sai tem que ser igual a zero. Beleza. Então, eu vou pegar aqui malha 1. Como que eu faço? Eu começo pelo um resistor primeiro, para depois ir pela fonte. Não tem problema, porque os livros, eles começam pela fonte e passam pelos resistores. Mas né, eu quem adoto, eu quem dirijo, digamos assim, o sentido da corrente. Nesse caso, eu vou fazer em sentido anti-horário. Tá? E o que que acontece? Se a corrente é negativa, é porque o sentido dela é o oposto do que eu adotei. Pois muito bem, vamos lá. Eu vou pegar aqui, atenção nesse circuito aqui, ó, nesse resistor 1. É só lembrar da lei de Ohm. Atenção, nesse resistor aqui vai ser igual a quê? R, resistência pela corrente que está circulando nele. Então, quanto que é a resistência aqui? 1 vezes a corrente que está circulando. E 1 mais. Aqui eu tenho uma resistência de 3, então a tensão nesse resistor aqui vai ser a corrente que eu tenho aqui, que é a resistência em 3. E aí pergunto, quanto que é a corrente que vai circular por aqui? Se eu estou adotando a malha 1 como principal, vai ser. Ah, Pode falar. peraí, não, peraí. A corrente aqui. Se eu tenho esse I3 aqui, ele está entre I1 e I2. Como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Como eu adotei a malha 1 como a principal, a primária, vai ser o quê? I1 menos I2. Entendeu o que eu fiz? Não, eu não entendi, não, senhor. Por quê? O que que acontece? Eu vou pegar a tensão nesse resistor e É, voltar até a tensão aqui. Beleza. Você concorda comigo que esse resistor de 3 aqui, ele está compartilhando duas malhas simultaneamente? A malha assim, 1 e a malha sim, 2? sim, Beleza. sim. Então, qual que o jeito dessa técnica aqui? É que quando você adota a malha 1,
Você pega sempre a primeira corrente que circula por ela, menos a corrente que circula na malha secundária. Como a malha 1 é a minha primária, então como que fica? I1 menos I2, tá ok? Ok. Beleza. E aí a corrente está circulando, ela toca primeiro aonde? No menos 4, volta até 1, e então eu tenho o quê? 0. Ou seja, as tensões nessa malha 1 foram o quê? Finalizadas. Beleza? Tá entendendo? Beleza. Então, eu vou fazer aqui a matemática. Eu tenho aqui I1, que é a mesma coisa que I1, mais 3I1, menos 3I2, e o 4 que está aqui negativo passa para o outro lado o quê? Positivo. Beleza? Então fica o quê? I1 com mais 3I1 fica 4I1 menos 3I2, que é igual a 4. Então, eu tenho aqui minha primeira equação, beleza? Agora vamos para a malha 2. Malha 2. Vou começar aqui com esse resistor aqui de 4. Como que fica aqui? Fica, a tensão aqui fica o quê? 4 e a corrente que circula aqui, e 2. Fica 4 e 2. Aqui embaixo, quanto que fica? Nesse de 2 aqui. Resistência, 2. 2. Isso. 2 e 2? Isso, muito bem. Fica 2 e 2. Mais. Agora aqui, nesse de 3, como que fica? Se a malha 2 é a principal, agora, né, a primária, e a malha 1 é a secundária. É 3 e 1? Não. Não, Lembra do peraí. de cima. Ah, peraí. Mais. Ah, não sei não. Fica aqui, ó. Como eu adotei a malha 2 como a primária agora, então fica o quê? Qual que é a corrente que circula por ela? I2. Ah, tá. Mas esse resistor ele tá compartilhando I2 agora com I1. Então fica I2 menos, Ah, menos I1. I1. Ah, beleza? é Mas verdade. isso com o tempo você vai pegando, tá? E aí voltou até o 4, fechou igual a 0, beleza? Então vamos lá. Certo. Fica 4 e 2 com mais 2 e 2, fica 6 e 2. Mais, 3 e 2, mas menos 3 e 1. isso mesmo, menos 3 e 1, igual a 0, certo? Então fica 6 com mais 3 e 2, fica 9 e 2. E o 3 que está aqui negativo, passa para o outro lado o quê? Positivo. Fica 3 e 1. Beleza? Então, o que que eu quero fazer? Eu quero achar um dos valores das correntes, porque se eu achar um dos valores, eu vou achar o outro também. O que que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer assim, ó. O meu I1, você há de concordar comigo, é o quê? Eu posso fazer assim, ó. Pegar 9 e 2 Dividir por e o 3, né? 3, e isso que está aqui com 3, eu posso dividir, certo? Certo. Fica o quê? 9 dividido por 3 fica como? 3. 3. Então, eu sei que o meu I1 é igual a 3 vezes 3 e 1. 2. Isso, muito bem. 3 e 2. Beleza. Se eu tenho esse valor, Para substituir, né? muito bem mesmo. Eu vou substituir aqui em cima. Muito Isso. bem mesmo. Então fica o quê? 4
Substitui 1 por 3 e 2. Pois isso. Menos 3 e 2. Igual a 4. Muito bem. Então fica aqui 12 e 2. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Fica 12 e 2. Menos 3 e 2. Igual a 4. Muito bem. 12 menos 3. Ó, 9 e 2. Igual a 4. Então, e 2 vai ser 4 dividido por 9. Certo? Quanto que dá isso aí? eu estou sem calculadora aqui. Deixa eu ver aqui como que eu... Deixa eu ver se eu faço aqui, peraí. Aí tá. 4 dividido por 9. Dá 0,44. Amperes. Isso. Amperes. Então, a dízimo periódico vai dar aproximadamente isso aqui, esse valor. Se eu tenho o I2, agora eu substituir no I1. O meu I1 eu sei que é o quê? 3 vezes E 2. I2. Isso, 0,44. Certo? Vezes 3. Esse valor aqui dá 1,33. 33 amperes. Beleza? É. Então, achamos dois valores de correntes. Achamos o I1 e achamos o I2. Beleza. Se eu tenho esses dois valores, então eu quero achar o quê? O meu V0, certo? A minha tensão ali. Pergunta a você, qual que é a corrente que passa aqui? Onde? Aqui, ó, no 2. No I2? Isso, no 2. É o I2, certo? É 0,44, né? Isso, então fica como? 2 vezes o I2, que é 0, 44. isso. Então a tensão aqui vai ser quanto? 2 vezes 0,44, que dá o quê? 88. 0,88. Opa, errei aqui. Deixa eu melhorar aqui. 0,88 volts. Beleza? Ah, professor, mas eu quero achar, por exemplo, a tensão aqui nesse de 4. Muito simples. Vem aqui, R igual a 4 e fica. Quanto que é a tensão, a resistência ali? 4. Quanto que é a corrente que está circulando lá? O I2, que é 0,44, certo? Então fica 4 vezes 0,44, dá 1,76 volts. Muito bem. Aí eu quero achar essa aqui de 3, por exemplo. R igual a 3. Então fica 3. Aí pergunto, qual que é a corrente que vai circular por aqui? Um izinho que vai circular por aqui. É a corrente, né, que vai ser aqui a diferença entre a malha principal e 1 menos e 2, certo? Então quanto que fica aqui? Fica a corrente, que vai ser o quê? 1,33 menos 0,44. Fica então 1,33 menos 0,44. Dá 0,89 vezes 3. Aqui vai dar aproximadamente 2,67 volts, tá ok? E pego aqui 1, né? Se eu quero achar a tensão aqui, 1. Resistência aqui, 1. Vai ser o quê? 1
que é a minha resistência, pela corrente que está circulando aqui nessa primeira malha, que é o meu I1, que é 1,33, certo? 1 vezes 1,33, tá? 1,33 volts, beleza? Certo. Beleza. Então, beleza. Agora, olha só como que a coisa funciona, certo? Eu tenho aqui o quê? O que que eu tenho aqui? Se eu pegar essas tensões aqui, nessa primeira malha, olha o que que acontece. Soma 2,67 com 1,33. Dá aproximadamente o quê? Quatro. Dá 4, Quatro. certo? Beleza. Se você pegar aqui agora a resistência, a tensão aqui de 1,76 mais 0,88 e pegar aqui agora I2 menos I1, né? E fazer essa tensão aqui vai dar 4 também, beleza? Então, significa que a lei das malhas, né, ou a lei das tensões de Kirchhoff também funciona. Se você quiser tirar um print, pode ficar à vontade aí, viu? Beleza. Não, mas eu vou deixar gravado, né? Tá gravado, tá beleza. Mas se quiser tirar para depois você Tá. treinando, pode ficar à vontade. Aí Tá. você me fala que eu passo para frente. Mas essa pela lei das malhas, pela lei dos nós, é mais simples? Quando você terminar aí, eu faço pela lei dos nós. Porque esse foi bem assim, demorado, né? Que nem eu disse para você, ela é mais trabalhosa, né? Ela tem mais equações para você fazer, né? Hum, Beleza? beleza. Printou aí? Não, eu vou fazer, depois eu vou rever, eu vou copiar, eu vou printar, porque Então, agora beleza. tá Então pode tranquilo. apagar aqui, né? Por mim, sim, mas tem mais gente aí, não tem? Só tem? Não sei, deixa eu ver aqui. Tem mais gente aqui. E aí, pessoal, querem que apague aqui ou não? Ou vocês estão Por, printando aí? por mim tá ok, professor. Eu tô vendo e revendo as aulas, então tá É, e você, gravando, pra mim tá tranquilo. mas Pedro, você tá acompanhando? Tá conseguindo Sim, acompanhar? na verdade eu já sou técnico eletrotécnico, eu tô fazendo para aperfeiçoar a eletrônica mesmo. Beleza, Aí eu já entendo um pouco dos cálculos que você tá passando aí já. beleza. Antônio, tá tranquilo para você aí, meu filho? Então eu vou apagar aqui, tá? Tá, Então, beleza. beleza. Eu Beleza. acho que o Antônio tá sem microfone, professor. É, não, mas Provável. se ele tiver aí, se ele der um joinha aí nas negócio aí, que eu tô entendendo, beleza? Fechou. Então, beleza. Então, quer dizer que tá entendendo. Então, eu vou passar aqui, beleza? Vou apagar aqui. Deixa eu ver assim, que mais rápido, beleza. Pá, 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 pá. Muito bem. Eu vou fazer agora isso aqui, esse mesmo exemplo, pela lei dos nós, certo? O que que me diz a lei dos nós? Lei dos nós. Diz que a corrente que entra, né, o somatório das correntes que entram com o somatório das correntes que saem, tem que me dar igual a zero. Beleza. Então, o que que eu tenho? Eu vou falar que tem uma corrente chegando aqui, I1, chega até esse nó aqui, certo? E eu vou falar que vai vir uma corrente I2 para cá e uma corrente I3 que vai circular para cá. Beleza? E eu vou aterrar esse circuito aqui. Pois muito bem. Então, o que que eu sei? Eu sei que o meu I1 vai ser igual a quê? I2 mais I3. Muito bem.
Eu vou chamar esse ponto aqui, esse nó de VA, tá? E aqui, onde está errado, meu potencial é zero, a diferença de potencial. Pois muito bem. Eu vou adotar o seguinte, a ponta da seta como positivo e a rabeira dela como negativo. Como que fica? Vai ficar aqui, ó, VA menos 4 dividido pela resistência de 1. Por quê, professor? Lembre-se da primeira lei de Ohm. V é igual a RI. Se eu tenho o somatório das correntes, então o que que significa? Que eu tenho que ter a minha tensão dividida pela minha o quê? Resistência. Beleza? Então vai ser a variação de tensão, onde a corrente passa, dividido pela resistência. Beleza. Então, continuando. Meu I1, VA menos 4 dividido por 1. Ah, mas se aqui tivesse a polaridade invertida, se aqui fosse menos e aqui fosse mais, então ficaria VA menos 4, que ficaria o quê? Menos com menos, mais. Então ficaria mais 4. Então, vamos continuar. Eu tenho aqui o meu I2, que vai ser o quê? Vai tocar primeiro aonde? 0 menos VA dividido por quê? Pela minha resistência que está aqui, que é 3. Mais, pega como aqui? Essa corrente vai circular por aqui, vai tocar em 0 primeiro. 0, volta em menos VA. Dividido pela corrente, pela resistência aqui existente, que é 4 mais 2, porque estão em série. Então, 4 mais 2, 6. Beleza. Então, como que eu vou? Eu vou deixar minha equação dessa forma. VA menos 4. Todo número dividido por 1 é igual a esse mesmo, então eu posso tirar aqui. Vai ficar menos VA dividido por 3, menos VA dividido por 6. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu posso trabalhar matematicamente nessa equação. Eu vou multiplicar por 6 aqui, toda ela. Vou multiplicar por 6. Por quê? Eu quero tirar dessa forma o quê? De fração. E se eu multiplicar por 6 aqui, vai desaparecer esse 6 com esse 6 aqui embaixo. E aqui em cima vai multiplicar por 2. Por quê? 6 dividido por 3, fica um 2 aqui. Então, como que fica? Fica 6, que multiplica VA menos 4, certo? Fica o quê? 6 menos 6 VA dividido por 3 menos 6 VA dividido por 6. Beleza. Olha só. Fica o quê? 6 dividido por 3, 2. 6 dividido por 6, 1. Eu sempre posso fazer isso, né? Eu posso modelar a minha equação de maneira que eu possa retirar em forma de fração. Então, fica como? Eu vou fazer a multiplicação aqui. 6 vezes VA fica 6VA. 6 vezes 4 fica menos 24. Aqui, como eu simplifiquei, fica o quê? Menos 2VA menos VA. Olha como que fica. 6VA menos 24 igual. Menos 2 com menos 1 fica menos 3. Isso. Então fica menos 3, eu vou passar ele para o outro lado, fica o quê? Mais 3. Então fica 6 mais 3,
9VA. E o 24 está aqui positivo. Ele passa para o outro lado o quê? Tá negativo, ele passa para o outro lado o quê? Positivo. Certo? Então, meu VA aqui, nesse caso, vai ser o quê? 24 dividido por 9. Certo? Então, deixa eu fazer aqui 24 dividido por 9. Dá 2,666. Minha tensão aqui vai ser 2,6 volts, aproximadamente. Certo? Ah, se falar assim, mas eu quero saber essa corrente I2 aqui. Eu sei que I2 vai ser igual a tensão, que eu achei aqui em VA, dividido pela resistência que está passando aqui, que é 3. Isso, então meu I2 vai ser igual a 2,6 dividido por 3, que dá 2,6 dividido por 3. O meu I2 vai ser de aproximadamente o quê? 0,88 amperes. Ah, mas eu quero achar o meu I3. É só você substituir nessa equação aqui. Eu sei que o meu I3 é igual ao quê? Menos VA, né? Que é 2,6 dividido por 6. Certo? Então fica o quê? 2,6 dividido por 6, que dá 0,43. Menos 0,43 amperes. Aí você me pergunta, aqui é menos, tá? Por quê? Menos VA sobre 3, tá? Então aqui é menos. Então aqui é igual a menos 0,88. Como eu disse, se a corrente deu negativo, significa que está errado? Não, não significa que está errado. Então significa o quê? Que o sentido que você adotou, né, não é o sentido real que a corrente está circulando. Então, qual que é o sentido real? É esse sentido aqui de roxo, em que temos aqui o I1, ele vai entrar nesse nó e vai subir aqui I2, e para cá vai vir o I3. Correto? Beleza? Beleza. Então tá tranquilo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pode fazer. No início aí da equação, tem VA menos 4. Então é por isso que você adotou o sentido real da corrente, então. Sim, porque quando O a VA corrente... menos 4, né? Isso. Não, se fosse o convencional, seria o eletrônico, né? Que fala, né? Sim. Não, convencional, aliás. Seria VA mais 4? Sim, mas só se fosse aqui, só se aqui fosse aqui, ó, negativo, Não, e aqui fosse positivo. Adotou negativo aí, não foi? Não, é porque tem que ser, porque tem que ser variação de tensão. Tem que ser VA menos a tensão que está na ponta da seta, certo? Da corrente. Tá. Não tem nada a ver Aqui é, não, não, entendi. Não tem nada a ver com o aqui é, sinal, não. não, aqui é positivo e aqui Entendi. fica negativo. É a Igual, mesma igual o 0 menos VA e o 0 menos, né? Isso porque eu peguei aqui, ó, Entendi. conta 0 menos VA. 0 menos VA. Certo? Vai Beleza. printar aqui? Beleza. Vai printar Beleza. aqui? Não, eu vou printar depois, igual o colega aí. Então, beleza. Então, eu vou apagar aqui, tá? Vou passar para o próximo. Tranquilo, beleza. Beleza, eu tenho esse aqui. Querem fazer... deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu vou pegar esse aqui. Esse. Aqui. Vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar esse aqui. Pronto. Querem que faz pela lei das malhas ou lei dos nós? Pode ser dos nós, né? Mais rápido. Dos nós? Então, beleza. Pela lei dos nós. Aí eu vou fazer só esse aqui
E aí, no sábado, tá? A gente faz aquela lista lá. E a gente mata algumas dúvidas também. Para a lei dos nós. Beleza. Seguinte, sexta-feira não vai ter aula, tá? E aí, na próxima semana, o professor Adler já pega a turma, já retoma a turma com vocês aí. E aí eu vou, o que precisar, o que ele precisar lá, eu vou fazendo também, tá? A gente tá alternando com a turma aí. Por exemplo, se for pegar alguma coisa de eletrônica analógica, eletrônica digital, alguma coisa assim do tipo, né? Parte analógica ou parte digital, a gente pega também, beleza? Então, beleza. Beleza. A lei dos nós. Eu tenho aqui, já tenho dito aqui, que eu tenho um nó A aqui, e eu tenho uma corrente I1 chegando, e duas, o quê? I2 e 3 saindo. Então, a corrente que chega, I1, é igual às correntes que saem. Então, é I2 mais I3. Certo? E eu vou chamar aqui de VA também. Beleza. Então, como que fica? Meu I1 fica o quê? VA menos 30. Isso. Dividido pela minha resistência de... 8. Isso, muito bem. Meu I2. Aqui embaixo, eu posso considerar que está o quê? Aterrado. E se está aterrado, meu potencial é 0. Então fica 0 menos VA dividido pela minha resistência de 3. Muito bem. Mais o quê? Aqui, 0. Isso, 0 menos VA, muito bem. Dividido por 6. Muito bem. Por 6. Muito bem. Então, eu vou só rearranjar aqui. Fazer VA menos 30 dividido por 8 igual a menos VA dividido por 3 menos VA dividido por 6. Beleza? Pessoal, Pois não. se o senhor não tivesse aterrado, o que aconteceria? Aí ele teria que fornecer um outro potencial aqui, certo? No exercício, tá? Ele teria que fornecer. Mas por que eu tenho que aterrar? Por causa de uma coisa bem simples, para que não exista correntes parasitas circulando aqui, certo? É sempre bom aterrar o circuito. O que são correntes parasitas? Correntes parasitas são aquelas que circulam pelo circuito e que podem o quê? Danificar o circuito, ou então, se você tiver contato com ela, você pode tomar esse tipo de carga para você. Então, por isso que é bom sempre o quê? Aterrar o circuito para evitar correntes parasitas, certo? E outra coisa, para que também a quantidade de cargas que entre seja também a quantidade de cargas que o quê? Que sai, beleza? Beleza? É para que tenha um fluxo de cargas normal. O que entra seja igual ao contendo que sai. Beleza? Isso. Beleza. Muito bem. Então, eu tenho aqui 8, 3 e 6. Eu quero tirar isso aqui nessa forma aqui, fracionar. Então, eu tenho que lembrar de uma coisinha, muito coisa lá no matemática, que é o mínimo múltiplo comum, certo? Eu vou pegar os números 8, 3 e 6 e vou pegar o maior número divisível entre esses três números. Eu vou começar aqui com 2. 6 dividido por 2, 2, 3. Repito, 3. E aqui, 8 dividido por 2, eu tenho o meu 4. Beleza. Eu posso fazer assim, ó, por 3. Também. Mas eu vou dividir por 3 aqui, porque aí já dá 1 aqui, tá bom? Né? Isso, já mata. E aqui eu repito 4. E agora por 4, né? Dividido por 4 dá 1, 1 e aqui 1. Para chegar a um mínimo múltiplo comum, tem que ter o quê? Todos os divisores, os maiores divisores entre eles, tem que ser o quê? Um menor divisor tem entre eles, tem que ser o quê? 1. Então fica o quê? 2 vezes 3
6 vezes 4, 24. Então, o maior múltiplo entre esses três números é 24. Então, vem... Melhorar aqui. Coloco 24. Então, fica 24 dividido por 8, 3. 3 vezes esse número, pode colocar aqui 3 vezes VA menos 30. 24 dividido por 3, 8. 8 vezes esse número, menos 8 VA. 24 dividido por 6, 4 vezes esse número, menos 4 VA. Já fiz, então fica o quê? 3 VA. Aqui. Três vezes VA menos 30 é igual a menos 8 menos 4 VA. Então fica com 3 VA 3 vezes menos 30 dá menos 90. E 8 menos 4 dá menos 12 VA. Beleza. O menos 12 está aqui negativo, passa para o outro lado o quê? Positivo. 12 Dá 6, mais 3, isso, dá 15. Não, afinal, dá 6 VA. Isso, muito bem. Dá 9. Então, VA dá 6. 6 volts. Muito bem. Então, se eu precisar, se eu quero, por exemplo, achar o meu I1, como que eu faço? Meu I1. VA sobre R. Isso. 6 menos 30 dividido por 8. Isso. 6 menos 30 é o quê? Menos 24. Dividido por 8 dá quanto? Menos 3. Isso. Pergunto. A corrente está certa? O valor? Sim. Só que ao invés dela subir, ela vai o quê? Ela vai o quê? Em vez dela descer, ela vai o quê? Subir. O meu I1 vai ter esse sentido aqui. Beleza? Meu I2 é o quê? Menos VA dividido por 3. Menos VA dá o quê? Menos 6 dividido por 3. Que dá o quê? Menos 2. E o meu I3? É menos VA, que é menos 6, dividido por 6, que dá o quê? Menos 1. Certo? Beleza. Tranquilo aí? Todo mundo entendeu? Beleza. Vou parar a gravação, tá? E aí,